E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos reunidos aqui para mais um Mimimi Cultural. Hoje com Lisiane Brolesi, do Amigos da Terra, e Luiz Miller, da Rede Soberania. Isso. Vamos começar com o Luiz Miller. Vamos lá. O que vem a ser a Rede Soberania? Pois então, Janice, em 2018, houve aqui, em Porto Alegre, no dia 24 de janeiro de 2018, portanto, estamos falando aqui de muito pouco de aniversário, né, da Rede Soberania, houve um julgamento do presidente Lula no TRF4. E os companheiros do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, Frei Sérgio Gergen, o Isnar, o pessoal veio conversar com a gente para ver se a gente conseguia fazer um instrumento de comunicação capaz de se comunicar com os camponeses ligados, em especial ao MPA, e que pudessem divulgar e dar notícia daquilo que, com certeza, a grande mídia não daria, né? Que é esse viés mais classista aí do julgamento do Lula, as sacanagens que tem por trás do julgamento do Lula, as mentiras, as farsas, né? E, então, a gente acabou decidindo por criar a Rede Soberania, que transmite pelo Facebook. A gente está transmitindo ao vivo ali, pô. Está transmitindo ao vivo também na Rede Soberania e na página aqui da EO, da Rádio Web EO, né? Então, a gente criou exatamente para poder se comunicar com esse pessoal. O que aconteceu naquele período que antecedeu o julgamento? A rede foi criada no dia 18 e o julgamento foi no dia 24. O que aconteceu nesse período? A gente emitia conteúdo 24 horas por dia, e muitas rádios do Brasil inteiro entraram em contato conosco. Acabou que, naquela época, a gente teve 572 rádios conectadas na Rede Soberania. Hoje, a gente tem aí... Nós estamos falando aí só mais do Rio Grande do Sul, porque, obviamente, aquela conexão mais nacional, a Abraço tem sua própria Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, tem suas próprias estruturas, etc. Tal. Então, foi desmontada aquela estrutura, mas... Frei Sérgio Gergen, o pessoal do MPA, houve por bem manter a Rede Soberania pelo sucesso que ela teve naquela época. E hoje a gente tem, aí, só nas transmissões ao vivo que a gente faz, a gente tem em torno de 1 milhão de visualizações por mês, né? Obviamente, nós estamos falando muitas vezes das mesmas pessoas, mas tem muita gente que nos assiste. Me diz uma coisa, e tu é sozinho nisso aí? Tu tem equipe? Não, tem uma equipe que é a seguinte, ó, o Isnar é um parceiro direto, a Saraí, tem alguns parceiros da gurizada ligada ao Levante Popular da Juventude, né? A Carol é uma menina que tem feito várias lives mais recentemente, há outras pessoas também que se dispõem a fazer transmissões ao vivo. Nós não estamos falando de algo nada profissional, nós estamos falando de militância mesmo. Aliás, a gente chama a Rede Soberania e o Brasil de Fato RS, que veio no bojo dessa discussão da construção da Rede Soberania, a gente chama de mídia, não é mídia, nós não fazemos mídia alternativa, nós fazemos mídia militante, comprometida com a classe trabalhadora, né? Então, já falei mais uma coisa, a Rede Soberania era só a Rede Soberania, agora nós temos também o jornal impresso Brasil de Fato RS, que é uma versão gaúcha do Brasil de Fato Nacional, que aqui tem um conselho editorial composto dos mais variados matizes, vamos dizer assim, da esquerda gaúcha. Tem desde entidades que são dirigidas aí por gente do PSOL, do PT, do PDT, né? E a gente acha isso muito positivo. Então, nós temos aí o Brasil de Fato RS e temos também a Rede Soberania hoje. Bom, tu perguntou se eu estou sozinho, eu não estou sozinho, tem muita gente disposta. Certo. Vamos conversar um pouco com a Lisiane Brulese. Lisiane, o que é Amigos da Terra? Amigos da Terra Brasil é uma organização que luta por justiça ambiental.
Nós somos a sede da Amigos da Terra no Brasil, é aqui em Porto Alegre, e a gente faz parte de uma federação internacional, né, que está em 76 países, nos 5 continentes, que é Amigos da Terra Internacional. E a federação na América Latina, que é a TAL, que é Amigos da Terra Latinoamérica e Caribe. Nós temos como parceiros, né, a Via Campesina e a Marcha Mundial de Mulheres. E a gente se organiza, né, dentro da federação. A gente tem alguns programas de atuação, que é o Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo, o Programa de Justiça Climática e Energética, de Bosques e Biodiversidade e de Soberania Alimentar. E aí esses programas eles são atravessados por outras duas temáticas, que é a defesa, né, a proteção dos defensores e defensoras dos direitos dos povos e dos territórios, e o desmantelamento do patriarcado, justiça de gênero e desmantelamento do patriarcado. Como é que funciona a Comuna do Arvoredo? A comunidade do Arvoredo é um espaço de moradia. Sim. Eu moro lá. É um espaço de moradia e de trabalho. Tem pessoas que não moram, mas trabalham. A gente existe desde 2008. Começamos com uma casa, né, alugando uma casa, que é o Casarão. Depois o Casarinho e depois a Casa Azul. Então, em 2012 foi Fernando as Machado. 3 casas. Fica na Fernando Machado, no Centro Histórico. A gente é uma comunidade de moradia e trabalho que tem uma relação bem importante com a questão da alimentação, né, da onde vem a nossa comida, como ela é preparada. Então, a gente tem uma relação muito próxima com o rural também, né? A gente brinca que é uma comunidade urbana que tem inspirações rurais. Assim, a gente tem uma relação muito próxima com os agricultores, né, com o pessoal das feiras. E somos 15, 16 moradores, mais umas 12 pessoas que trabalham ali. Né? O coletivo Catarse tem sede ali, a Prana, que é uma produtora cultural, também tem a sede ali. E já teve outras organizações, né, que tiveram suas sedes. Luiz Miller, a gente sabe que a imprensa, a mídia de esquerda, tem várias dificuldades para se manter, né? Como é que você se mantém? Então, eu tenho um blog que chama Luiz Miller Blog, que é um blog, obviamente, de opinião, né? Não é um blog jornalístico, é um blog de opinião, de opiniões à esquerda, né? Que procura ajudar na elaboração de conteúdos para que o nosso pessoal da esquerda possa fazer a discussão do dia a dia, né? E esse blog, então, eu tenho patrocínios nesse blog, né? Eu tenho parceiros que patrocinam. E que ajudam a me manter. Eu não me mantenho via Rede Soberania. A Rede Soberania é um conceito de trabalho em rede, né? De trabalho em equipe, mais coletivo, mas o que me mantém pessoalmente mesmo é esse apoio dado ao blog, que é bem pequenininho, porque a esquerda tem uma grande dificuldade de compreender o que participar. Né? Exatamente, o que significam as redes sociais hoje. Tem dificuldade de compreender, inclusive, o tema da comunicação como um instrumento de guerra da classe dominante contra o povo, porque é por ali que vem as fake news, é por ali que vem as concepções de sociedade da classe dominante, que não está nem aí para o meio ambiente, que quer mais é faturar, que quer mais é ganhar dinheiro. Estou falando do meio ambiente, estamos falando com os amigos da terra aqui, né? Então, nós estamos falando disso, né? A esquerda ela ainda não tem a compreensão do que significa comunicação. Antigamente, os caras vinham, invadiam o Brasil de arma na mão, invadiam um país de arma na mão, Estados Unidos. Hoje eles não invadem mais o país territorialmente, eles invadem as nossas mentes culturalmente, através das redes sociais, usando os instrumentos que a revolução tecnológica deu. Os instrumentos estão aqui. O que precisa é a gente usá-los também, e a gente não está usando
não só porque não os compreenda, mas também porque a gente, eu estou falando a gente, a esquerda, não compreende sequer a comunicação como instrumento de guerra, de luta de classes. A esquerda ela ainda vê a comunicação só como um espaço de propaganda e marketing. Por isso que muitas vezes a gente vê os camaradas da esquerda, né, de sindicatos, de movimentos sociais, comprando espaços, inclusive na grande mídia, né? Esquecendo. Exatamente, deixando a gente de lado, como é a própria rádio EOA, que eu achei um nome fantástico, né, porque, não, mas tem pouca audiência, tem não sei o quê. Tem muita audiência. Tem muita audiência para aquilo que se quer fazer, que é ajudar o povo a compreender, a ter conteúdos. Né? E aí nós estamos falando, Janice, nós estamos falando de... A turma da esquerda fala muito em falar para fora da bolha, da nossa bolha, porque hoje está em moda falar as bolhas. Fala na bolha. Só que é o seguinte, que bolha é essa que nós temos? Do lado de lá tem bolha. Tem uma bolha que conseguiu eleger o Bolsonaro e que mantém o Bolsonaro com 30% do eleitorado, coisa que ele nunca teve. Mesmo nas eleições, ele teve votos, mas não tinha cativos 30%. Ele tem hoje 30% cativos, e aí a gente vai olhar o discurso deles é para eles. Eles não falam para fora da bolha, eles falam para a sua bolha, para cada vez mais dar consistência na sua bolha, porque é a bolha deles que permite que eles entrem seguido na nossa. E nós não temos essa bolha justamente pela incompreensão das lideranças nossas aí mais à esquerda sobre o que significa a comunicação. Como é que tu monta a tua agenda? Porque tu deve ter uma rede muito grande de influenciadores, né? Sim. Que mantenha. Como é que tu fazes? Então, nós temos, primeiro, a gente tem um foco. A gente tem clareza de que a luta de classes existe, e na luta de classes o nosso lado é o dos trabalhadores. Na medida em que aparecem pautas dentro desta lógica, a gente assume pelo menos uma pauta de transmissão ao vivo por dia ligada a essa pauta. Às vezes tem mais que uma pauta por dia. Ontem, por exemplo, a gente esteve de manhã cedo, às 6 horas da manhã, a partir das 6 horas da manhã, lá na frente da Refap, da refinaria Alberto Pasqualini. Estão ignorando solenemente, né? Exatamente, a grande mídia ignorando. Porém, é significativo que a gente conseguiu atingir ontem, porque junto com, em especial na transmissão cruzada que a gente fez com o nosso perfil no Twitter, com o perfil da Rede Soberania no Twitter, a gente conseguiu chegar a mais de 80 mil pessoas no Brasil inteiro que assistiram, pelo menos parte, do ato que estava acontecendo na frente da Refap. Né? O pessoal dos petroleiros ajudou no resto do país, da FUP, né? Da Federação Única dos Petroleiros, ajudou a distribuir, e a dimensão que teve essa live, essa cobertura ao vivo, foi imensa. Que ótimo. As pessoas nossas passam, as pessoas que querem lutar, mas que não veem sequer a esperança, ou os movimentos que são muito apartados e que não são mostrados pela grande mídia, passam a enxergar que tem movimento e passam a animar para também ir para o movimento. Ontem à tarde, aí a gente teve de manhã lá na Refap, e aí à tarde a gente fez a cobertura ao vivo também do movimento dos rodoviários aqui em Porto Alegre contra a demissão de 3.600 cobradores de ônibus. Aliás, vitoriosa campanha dos rodoviários e dos cobradores, associada às redes sociais, associada à comunicação via rede, porque os grupos de cobradores e de rodoviários que fizeram a resistência, Janice, sequer foi o pessoal do sindicato em primeiro lugar. Foi, em primeiro lugar, um grupo organizado nas redes, que chamava Grupo Resistência, né, um grupo de WhatsApp, com mais de 1.000 participantes, e um outro grupo que chama A Tropa, que é uma associação, é a Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo de Porto Alegre, a Tropa, ATTO, Parará, eu não sei exatamente o que significa cada letra, mas a tropa mesmo. E esse pessoal mobilizou muito. Chegou um momento onde eles tiveram que chamar o sindicato, vamos dizer, o próprio sindicato dos rodoviários, que, a princípio, tinha feito um acordo, inclusive, com o Marquesan para aceitar a demissão dos cobradores. Né? Voltar atrás. Teve que voltar atrás e teve que ir para a luta também, porque alguém se mobilizou. E aí, de novo, eu falo da importância da mobilização nas redes sociais. Não é que o físico não seja fundamental, o presencial não seja fundamental. Em todos os momentos, o presencial foi fundamental, nesse caso,
inclusive no momento de trancar os corredores de ônibus, que eles fizeram isso em dezembro e voltaram a fazer ontem. Mas esse presencial só foi possível com a organização e a comunicação através da rede, ou seja, a comunicação é instrumento de guerra, é instrumento de articulação. Pode ser só do lado de lá, ou podemos nós usar também. Também, ótimo. Lisiane, vocês estão com uma programação para sábado agora. Explica para a gente como é que é. Isso. Nesse sábado, a partir das 17 horas, vai acontecer a festa Esquenta 8 de Março, que é uma parceria entre Amigos da Terra Brasil, Marcha Mundial de Mulheres e a Comunidade do Arvoredo. A gente está organizando essa festa em apoio e solidariedade às mulheres do MST, que vão ter seu primeiro encontro nacional de mulheres em março. Maio, né? Em março. Março, 8 de março, deve ter a ver com 8 em de março. 35 anos de movimento, é a primeira vez que essas mulheres vão se encontrar nacionalmente, né? E aí a gente, em solidariedade a elas, resolveu organizar essa festa para arrecadar um dinheiro para apoiar essa participação das mulheres do movimento aqui no Rio Grande do Sul. E na festa tem palco aberto, tem algumas mulheres confirmadas já, a Marie Jaffi, a Jéssica Nucci e a Mariana Stedley, que vão estar se apresentando, né? São cantoras, musicistas. Cerveja artesanal produzida por mulheres também, a cerveja sapatista. Achei muito legal. Sapatista. Alimentos também produzidos por mulheres, né? Comida produzida com produtos da agroecologia, né? Vegano, vegetariano. E, enfim, vai ter brechó, feira de produtos artesanais, produtos da reforma agrária. A partir de que horas o pessoal vai? Às 17 horas. Diz o endereço, por favor. É na Fernando Machado, 464. A festa vai acontecer no pátio da comunidade, né, da Comuna do Arvoredo, que é esse quintal agroflorestal, né? São 3 casas e a gente abriu os muros, então é um pátio bem grande, são bem bonitas as festas lá. E essa vai ser, né, uma festa, uma celebração feminista e de solidariedade. Além disso, tu estás dando um curso, né? Sim, além de ser militante do Amigos da Terra, eu sou engenheira agrônoma, trabalho com agroecologia, com agrofloresta, com plantas medicinais. E eu tenho uma marca de produtos de autocuidado, assim, tanto para casa quanto para a gente, que é a Botica Yerba Buena. E aí, dentro desse projeto, eu dou algumas oficinas. E na semana que vem eu vou dar oficina de faxina ecológica. Tá, como é que a pessoa participa dessa tem um evento no Facebook, tem a página no Instagram também, que é Botica Yerba Buena, com Y. E se inscreve por ali, né, tem o link para as inscrições. Esse fim de semana eu dei essa mesma oficina em Venâncio Aires, dei um projeto em 2 condomínios do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então elas fizeram, as pessoas acessaram a oficina sem custo. Essa que vai ter semana que vem tem um valor de inscrição. Quanto que é o valor? É R$150. 150. São 2 dias, dia 11 e 12, à noite. E a ideia é conseguir compartilhar esse conhecimento que eu também fui adquirindo ao longo do tempo. Claro, aprendi com muitas outras pessoas. O teu acúmulo, né? Sobre como cuidar da casa, cuidando também da gente, né, do nosso corpo e das águas. Assim, a gente sabe que a indústria de produtos de higiene, limpeza, cosmética, que é a mesma indústria farmacêutica, que é a mesma indústria das sementes transgênicas e dos agrotóxicos, né, são todas as mesmas corporações, e de várias formas nos envenenam, e envenenam nossa água. Sim. E existem muitas formas de cuidar da nossa saúde e de cuidar da saúde do espaço onde a gente vive também, que não agridem, né, tanto o nosso corpo quanto a água. Ótimo. Virar aqui, olha aqui, estou virando aqui meu celular porque eu estou ao vivo na Rede Soberania também. Me conta, assim, quais são os teus projetos para esse ano? Assim, eu sei que tu tem pautas imediatas que tu resolve na hora, mas tu deve ter um planejamento, assim, um objetivo. Qual é de vocês? Pois então,
Primeiro que não é meu, né? Tem um conjunto de pessoas. Sim. E aí, sobre essas agendas mais imediatas, a gente também acompanha muito a agenda do Brasil de Fato RS. Nós temos um parceiro lá que faz a agenda em função dos movimentos sociais em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e a gente acompanha esta agenda, que, aliás, a gente também publica aqui, a gente publica na página da Rede Soberania. Mas, se tu me perguntas qual é a nossa, o que pretendemos para esse ano, bom, uma coisa é certa, nós vamos ter uma sede física, junto com os parceiros da JURD, Associação dos Juristas pela Democracia, um grupo de professores ligado ao Benedito Tadeu César, o Comitê Gaúcho em Defesa da Democracia, né, e a gente vai ter uma sede que é a antiga sede da ADURGS, da Associação dos Docentes da URGS. Da João Pessoa? Não é exatamente na João Pessoa, é entre a João Pessoa e a Lime Silva, né? Sim. É uma transversal ali. Eu não sei exatamente onde é localizado, só vi pelas fotos, o Isnar Borges que foi lá visitar, mas já está tudo encaminhado, a gente logo em seguida já vai estar se deslocando para lá. Isso faz parte de uma parceria mais ampla, né, que foi discutida dentro do Conselho Editorial do Brasil de Fato RS, onde nós vamos também ter a Casa da Terra, que é a loja e uma estrutura de seminários, formação, etc., do MST, que vai ser também ali na Cidade Baixa, muito próximo, eu sempre me esqueço do nome da rua, aquela que passa do lado ali do Largo Zumbi dos Palmares. José do Patrocínio, pode ser? Na José do Patrocínio, 888. E o que vai ter de legal nisso é o seguinte: quem vai inaugurar esses dois espaços, a princípio está tudo mais ou menos acertado, vai ser o presidente Lula no dia 21, porque o presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul no dia 20 para a abertura da colheita, da festa da colheita do arroz agroecológico. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz agroecológico, a maior produção individual de arroz agroecológico é ali no assentamento de Nova Santa Rita, né, na Copan, então o Lula vem para isso e ele fica para fazer a inauguração à noite, provavelmente, desse espaço do MST, e também para fazer uma reunião com intelectuais, professores e lideranças da cidade lá nesse espaço que a gente vai ter por sede. Esse espaço físico inaugurado, nós também, junto, vamos estar inaugurando a TV Soberania, que é uma TV que a gente pretende 24 horas via YouTube. Ah, mas que ótimo. Boas notícias, então. Lisiane, como engenheira agrônoma, tu fazes produtos também? Sim. Que tipo de produto? Produtos para o autocuidado. Assim, eu comecei tentando, né, diminuir o uso de alguns... Acho que a primeira coisa é essa, né? Diminuir o uso de produtos cosméticos e de higiene. Comecei a pesquisar sobre isso, tinha uma alergia ao sabonete, comecei a tentar entender o que era que acontecia, produzir meu próprio sabonete, e aí fui ampliando para os outros campos, assim, né, tanto da casa, né, ou produtos para o próprio uso na agricultura, ou para, sei lá, cuidado com os pets, né, com os animais de estimação. E eu produzo meio que de tudo, assim, quase tudo que eu uso hoje no meu corpo ou em casa são as coisas que eu produzo. Eu faço parte de uma rede, que é a Rede Conecta. Sim. É uma rede de produtoras de produtos medicinais e cosméticos artesanais naturais. E esses produtos são encontrados lá na Comuna do Arvoredo. E também os produtos da Botica Erva Buena quanto da Rede Conectar podem ser encontrados agora na loja da Cooperativa Girassol, que é uma cooperativa de consumidores, que vai inaugurar dia 5, ali na Venâncio, né, na Rua Venâncio Aires. E a gente, como Rede Conectar, faz parte da Rede de Economia Solidária e Feminista e vai estar comercializando os nossos produtos ali na loja da Girassol também. Na verdade, está tudo interligado. Graças a Deus, a gente está conseguindo manter esses elos, né, Miller? Olha, eu acho que a gente precisa
olhar mais para dentro do que a gente chama de bolha e à esquerda e fazer com que nós nos constituamos enquanto rede. Isso significa cada vez menos essa atividade mais pessoal ou de pequenos grupos e interagir cada vez mais entre nós, o que vai possibilitar que a gente amplie muito o espectro de ouvintes e espectadores que a gente tenha. Isso é fundamental, porque a gente precisa formar opinião, e a opinião a gente só forma se a gente se comunicar. E esse é um tempo... Se antes já havia comunicação de massa através dos instrumentos normais de comunicação, mas nem todo mundo podia estar assistindo toda hora a TV, a Rede Globo passando as suas concepções, seja de forma subliminar ou seja liminar mesmo, né? A gente precisa ter cada vez mais nós nos constituindo enquanto rede para poder fazer com que esta comunicação muito mais massiva que tem hoje, porque se antes tu tinha que estar em casa para assistir a televisão, agora tu recebe pelo celular o áudio, tu recebe pelo celular o vídeo, tu pode estar a qualquer hora assistindo, e muito provavelmente o brasileiro é um dos que mais tempo passa na internet, e o conceito internet para boa parte do senso comum brasileiro nem é a internet. Os caras acham que a internet é o Facebook, eles não saem nem dali. Então, a gente precisa se unir cada vez mais, presencialmente, presencialmente, mas também virtualmente, para que a gente tenha amplitude naquilo que a gente faz. Pega aqui, por exemplo, Amigos da Terra. Isso pode ser algo a ser espalhado. Imagina o que é tu ter várias estruturas diferentes no mesmo espaço físico. Isso reduz custo e amplia a possibilidade de tudo ser ouvido por mais gente, porque cada pequeno grupo desses que está ali tem, na verdade, ouvintes. Eu não estou falando aqui só de internet, eu estou falando também... da Comuna do Arvoredo. Estou falando da Comuna do Arvoredo, exatamente, desculpa. A Comuna do Arvoredo, que tem várias estruturas ali de várias áreas diferentes. Reduz custos e amplia a possibilidade de interação com mais gente, né? E amplia, inclusive do ponto de vista de mercado, né? Inclusive do ponto de vista de mercado, porque amplia as possibilidades de quem precisa vender coisas, ou quem precisa, inclusive, ter anúncios, como é o caso da rádio ou a rádio web ou isso é uma possibilidade, na verdade, de tu conseguir também ali um espaço de publicidade, porque, bom, os negócios precisam vender, por mais que eles sejam agroecológicos, etc. Tal, e vão vender para quem? Quem tem identidade com isso. Quem pode ter mais identidade com isso é exatamente esse público que tem, vamos dizer, uma formação mais humana, que é com certeza o pessoal mais à esquerda, né? Na fala dele, me lembrei de essa questão do arroz, né? A gente tem aqui o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz agroecológico, arroz orgânico, né, da América Latina, mas que está seriamente ameaçado, né, pelo projeto de mineração. O Rio Grande do Sul está ameaçado por esse projeto da gente ser a nova fronteira de mineração do país, e especificamente a região aqui metropolitana, que é quem produz esse arroz maravilhoso, que é o que eu como, que a gente na Comuna do Arvoredo come todos os dias, está ameaçado pelo projeto Mina Guaíba, né? Então, acho que eu sei que semana que vem vai ter os dois especialistas falando sobre esse assunto aqui. Mas acho importante lembrar a gente pode falar essa questão do consumo, né? Assim, as pessoas me perguntam, o que eu faço em relação à mineração como resistência? Eu acho que, além de falar sobre isso, né, e trazer o pessoal para cá no programa, falar sobre isso, especificar essas questões técnicas também, é cada um fortalecer os processos de resistência, né? Cada um de nós fortalecer esses processos de resistência, que é o caso do assentamento Apolônio de Carvalho aqui em Eldorado. Compra o arroz Terra Livre, povo. Eu não estou recebendo nada para fazer aqui o merchandising. É isso aí. Tá? Mas compra o arroz Terra Livre. Tu tem que comprar arroz de qualquer jeito. Ninguém vive sem comer arroz. Tá? Nós não somos chineses para estar comendo muito arroz, mas dificilmente um prato aqui no Brasil não tem arroz como parte. Cara, em vez de tu comprar o arroz
de um fazendeiro que joga veneno, etc., compra ali o arroz do Terra Livre, que é a marca do MST. Gente, o arroz é melhor, tem mais gosto, inclusive tem mais gosto assim, de arroz. Aliás, cervejas artesanais também, o assentamento já está produzindo lá, embora ainda não esteja vendendo, vamos dizer assim, para fora, está vendendo só internamente, né? Também está produzindo uma cerveja artesanal à base de arroz, que é um negócio muito legal. Interessante, interessante. Me diz uma coisa, o que a gente encontra lá na Comuna do Arvoredo em termos de produto, em termos de serviço, que horas funciona? Então, a gente não tem um horário de funcionamento assim, fixo, porque, de forma geral, somos residência, né, um espaço de moradia, mas tem o coletivo Catarse, que é um coletivo que trabalha com mídia, é uma cooperativa de trabalhadores da mídia, que tem produção de vários documentários, das vaquinhas, vários programas. Catarse é o das vaquinhas eletrônicas? Não? Catarse também tem um aplicativo. Não, esse é outro. Esse é outra. Tem um Catarse, que é um aplicativo para tipo vaquinha. Financiamento coletivo. Não, esse não é. O coletivo Catarse é um coletivo que tem 15 anos, que é uma cooperativa de trabalhadores de mídia. Sei qual é, conheço. Tem vários documentários, né, relacionados à questão socioambiental, e tem agora estão trabalhando também nessa questão, fazem parte do Comitê de Combate à Mega Mineração, assim como Amigos da Terra, como a Rede Soberania, como a Marcha Mundial de Mulheres. Sim. Tem também a Prana, que é uma produtora cultural, né, Prana Design e Cultura, que trabalha com produção cultural e de design, né, fazem material de divulgação. Tem aula de yoga, tem massagem e atendimento ayurvédico, tem um outro espaço de que é, né, de um massoterapeuta. E é isso. E aí tem os trabalhos, né? Tem aula de saxofone, tem aula de piano e teclado, que acontece ali também. Tem essas oficinas que eu dou na Boutique Yerba Buena. Acho que de serviço é isso, assim. E aí a gente tem os eventos que a gente faz, né? Sim. No domingo agora teve feijoada vegana, que daí a gente abre nossa cozinha, né? A gente brinca que é o almoço expandido, porque a gente tem almoço todos os dias. Sim, daí no caso vocês... sábado, aí no domingo a gente abre as portas para a vizinhança e para os amigos. O pessoal vai comer R$15 o almoço. É ótimo. Um almoço vegano, né, com produtos da feira ecológica. Nas segundas-feiras à noite tem a Roda de Choro, toda segunda, né, que é um espaço que recebe os músicos. De que horas a que horas essa roda? Começa às 8, das 8 às 10h30. Das 8 às 10h30. E, enfim, nos domingos a gente está retomando os almoços expandidos da comuna. Então, no domingo que vem tem almoço também, no dia 9. E aí, eventualmente, tem essas outras atividades, né? Às vezes tem um cinema, tem as oficinas que o Coletivo Catarse dá também. Tem essas festas. E a gente divulga nas páginas do Facebook e do Instagram. Luiz Miller, eu queria saber se tu tem noção da amplitude da Rede Soberania? Assim, pelas visualizações nos vídeos, ao vivo, né? Normalmente os nossos vídeos são ao vivo, nós estamos falando de em torno de 2 milhões de pessoas por mês que assistem. Porém, a gente também reproduz textos, né? Então, o meu blog está lá, a própria página da Rede Soberania publica ali, e também o Brasil de Fato RS, que tem, para além de ser um jornal de papel que é distribuído quinzenalmente gratuitamente, tem a página do Brasil de Fato RS na internet, que produz diariamente muitas notícias e que também são publicizadas ali. E isso dá um universo de mais de 5 milhões de pessoas mês que passam ali pela nossa página. É o nosso tamanho. Esse tamanho ele tem muito a ver com o Rio Grande do Sul. Quase metade das pessoas que passam, que curtem, que leem, que assistem coisas na Rede Soberania são gaúchos e gaúchas, né? Até porque ela foi constituída aqui, mas ela também tem reflexos aí no restante do país, em especial no Sul. A gente tem uma parceria com o pessoal do Desacato, em Santa Catarina,
tem uma parceria com com os sindicatos professores do Paraná também, que reproduz muito o que a gente publica, porque a gente também reproduz o que eles publicam lá, então acaba que a gente já tem uma inserção bastante grande. Uma parceria. Tem uma parceria bastante significativa com vários setores, com várias entidades, movimentos, e está aumentando isso na medida em que as pessoas vão compreendendo, né? De novo, eu volto a dizer, essa falta de compreensão que uma parte dessa turma da esquerda tem ainda do tema da comunicação, mas conforme isso vai aumentando também, vai expandindo não só o raio de ação da gente, mas também a quantidade de pessoas que acabam não só passando de vez em quando em alguma live nossa, mas ficando amigo. Tem lá o Facebook tem uma marca lá que chama Superfã. A gente já tem quase 1000 superfãs. Ótimo, excelente, excelente. Lisiane, tu tem, assim, enquanto engenheira agrônoma, tu tem algumas bandeiras que tu carrega, por exemplo, nós estávamos falando sobre mineração. E tu atuas assim como militante em que áreas? Então, eu, dentro do Amigos da Terra, eu atuo na parte de soberania alimentar. Assim, acho que a minha principal bandeira é a agroecologia, né? A gente faz apoia esse processo de resistência, né? Faz parte desse processo de resistência, mas também apresenta soluções para isso, né? A gente não fala assim, a gente é só contra a mineração. A gente é contra a mineração em defesa da vida, em defesa da agroecologia, que a gente entende que é a forma... a melhor forma que a gente tem de produção, né, de produzir alimento saudável, sem contaminação, que respeita a vida das pessoas que estão produzindo esses alimentos, né, respeita a vida desses agricultores e agricultoras que estão no campo produzindo a nossa comida, que respeita, né, a biodiversidade, os ambientes naturais, né, assim, o que é o bioma Pampa, a Mata Atlântica. A gente vai para o Pampa hoje e tu vê que está transformando em lavoura de soja um espaço de campo nativo, né? Então, pensar assim, como a gente segue vivendo, temos que mudar muitas coisas, né, no modo de vida que a gente tem, mas como que a gente vai seguir vivendo se a gente vai, né, destruindo os locais que ainda tem, né, a biodiversidade, né, que mantém a vida, né, essa diversidade de formas de vida. Então, acho que a minha principal bandeira como engenheira agrônoma é a agroecologia. Certo, certo. Luiz Miller, e tu não pensaste em fazer, vamos dizer, filiais da Rede Soberania pelo Brasil? Tu já foste sondado por isso? Como é que é? Então, a gente, na verdade, a filial da Rede Soberania, bom, a gente tem pessoas que, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Brasília, pessoal do Levante Popular da Juventude, o pessoal do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores. Nós temos pessoas, vamos dizer assim, seria uma espécie de correspondentes, que, dependendo do assunto, também entram fazendo transmissões ao vivo, né? Isso ainda está muito embrionário, porque a gente tem que ter também teria que ter uma retaguarda, né? Uma estrutura. Então, tem uma estruturazinha ali, uma retaguarda, que a gente não tem dinheiro hoje para bancar, tipo, tu ter uma pessoa permanentemente com o computador acompanhando, inclusive para fazer transmissões cruzadas com outras páginas, etc. Então, acaba que, muitas vezes, isso é um trabalho muito individual. Então, o cara lá entra, o guri lá do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores. Domingos de manhã tem o Café com Cultura, né? Domingos lá na Casa da Agricultura Familiar, lá no Rio de Janeiro, que é um bar-café que tem lá, muito legal, né? Que tem um pouco esse conceito ele não é um coletivo de várias instituições, né? Mas o conceito é um pouco o mesmo. Então, tu tem lá a venda de produtos agroecológicos, tem um bar lá que a turma vai lá, toma suas cachaçinhas artesanais, faz uma conversa, e nos domingos pela manhã tem o Café com Cultura. O Café com Cultura, dependendo do assunto, quando ele é um assunto mais nacional, que é debatido no Café com Cultura do MPA lá no Rio de Janeiro, então também ele é transmitido ao vivo pela Rede Soberania. Mas isso é um trabalho muito individual do menino lá.
se articula, fazendo o evento se articula. dele, colocando um celularzinho, como eu estou fazendo aqui, e dando um jeito de fazer as duas coisas, né? Porque a gente ainda não tem, né? Porque a Rede Soberania não tem recursos econômicos, né? Quem tem um pouco, mas ainda não o suficiente para se manter, é o Brasil de Fato RS, né? Quem dá a sustentação para que o Brasil de Fato RS possa existir, em especial o MST e o MPL, são o MST, Movimento Sem Terra, e o Movimento dos Pequenos Agricultores, que tem a compreensão e a necessidade da existência dessa mídia militante, né? Tem alguns sindicatos que contribuem, né? Com cotas também, mas a Rede Soberania não tem esse instrumento ainda de cotas que tem o Brasil de Fato RS. Então, nós estamos, na verdade... Negociando. Negociando, vamos dizer assim. Me diz uma coisa. Fruto desse teu trabalho da Rede Soberania, tu tens condições de fazer uma análise de conjuntura? Claro, claro. A gente faz análise de conjuntura. Diariamente, eu tenho uma análise de conjuntura ao vivo. Às vezes, a gente transmite ela também pela página da Rede Soberania, mas eu transmito pelo meu perfil, e não pela página, pelo meu perfil no Facebook. Por quê? Porque, se tu fores olhar, boa parte dos artigos meus no blog, eu publico no meu blog, no Luiz Miller Blog, que é na plataforma WordPress, eu publico em torno de 10 artigos. Não, em torno de não. Eu publico no mínimo 10 artigos por dia, sendo que pelo menos 2 desses são artigos meus, autorais meus, e que trabalho temas da conjuntura. Então, sim, não teria nenhum problema em fazer análise de conjuntura, inclusive aqui na rádio E/ou. Pode fazer, então, está liberado. Aqui não é ou, comigo é E. Pode fazer uma análise rápida para nós. Agora? Agora. Uau! Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação ainda muito complicada. Nós estamos falando de uma esquerda brasileira, e mundial, eu diria, mas principalmente brasileira, que sofreu uma derrota ideológica que não começou em 2018. 2018 não foi uma derrota eleitoral, foi uma derrota ideológica. Por que eu falo derrota ideológica? Olha, pega os meninos e meninas que trabalham de motorista de aplicativo. Pega os meninos e meninas que estão aí destruindo suas cartilagens, andando 10, 12, 14 horas por dia de bicicleta, distribuindo comida por aplicativo, né? Boa parte desses meninos e meninas se acham empreendedores. Na verdade, eles são trabalhadores super explorados, né? E que, no entanto, estão convencidos de que têm condições de, a partir do seu próprio esforço na sua bicicleta ou no seu carro, melhorar de vida. Nós estamos falando de derrota ideológica, nós estamos falando de ganhar consciências. A classe dominante ganhou nossa consciência e, por isto, nós precisamos fazer com que esta consciência seja recuperada, a consciência do povo de poder fazer o seu próprio caminho sem depender necessariamente dos grandes manda-chuvas do mercado financeiro. Estou falando de novo dessas coisas que têm a ver, inclusive, com reparar que é possível a gente ter uma vida melhor se a gente come produtos agroecológicos, se a gente planta árvores, etc. Por que eu estou fazendo tão genérica a análise? Porque eu acho que é necessária, porque não adianta eu fazer uma análise de conjuntura sem compreender o que está acontecendo de fato. Nós estamos falando da consciência de classe dos trabalhadores, aqueles que produzem. Mas a produção já não é mais na fábrica. Claro que não é mais na fábrica. A fábrica, hoje, ela só é operada ainda por pessoas porque essas pessoas custam mais barato que robôs, senão os capitalistas já teriam substituído essas pessoas por robôs. E aí a gente precisa resgatar a consciência desses trabalhadores que agora são prestadores de serviço, ou que são agricultores, ou que têm que dar duro andando de bicicleta ou dirigindo um carro achando que são empreendedores. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir mexer com a conjuntura e voltar a ter, vamos dizer, a disputar a hegemonia com essa classe dominante que por enquanto,
ainda está dando, vamos dizer, as coordenadas, inclusive para a cabeça de muita gente da esquerda que tem dificuldade de se unir, de se unificar. O caminho para que a gente mude essa conjuntura desastrosa que nós estamos vivendo, com o desemprego aumentando, com a miséria aumentando. Aliás, acabei de publicar um artigo no meu blog agora, um pouco antes de eu chegar aqui, 1.700.000 famílias estão na fila para entrar no Bolsa Família e não conseguem entrar. Por que eu estou falando de 1.700.000 não conseguem entrar? Não havia mais fila no Bolsa Família. A miséria e a pobreza estão aumentando avassaladoramente no Brasil, e só tem um jeito de mudar isso, quer dizer, é nós juntarmos quem é contra esse estado de coisas que está acontecendo, também em função da eleição de 2018, mas não só em função da eleição de 2018, e que também não será resolvido na eleição de 2020, mas que pode, a eleição de 2020, ser um bom início de uma mudança de conceitos e de consciências no Brasil, que leve de novo o Brasil e o Rio Grande do Sul e Porto Alegre a melhorar as condições de vida da maioria do seu povo, e não de uma parcela cada vez menor. Não sei se isso foi uma análise de conjuntura, mas eu acho que deu para... Uma boa. E eu quero também saber a tua opinião sobre as eleições municipais, que estão se aproximando aí. Então, a Rede Soberania tem posição. O Brasil, de fato, RS tem posição. Aliás, fomos nós, Rede Soberania Brasil, de fato, RS, quando a turma de esquerda e de centro, os antibolsonaristas, os antifascistas, ainda estavam pensando de que forma iam se juntar, a gente chamou aqui, junto com o Comitê em Defesa da Democracia, né, que é coordenado pelo professor Benedito Tadeu César e outros camaradas, a gente chamou a constituição da Frente Ampla em Defesa da Soberania. Trouxemos aqui, fizemos grandes eventos, um com o ex-governador do Paraná, o Requião, né? Então nós não estamos falando de coisa partidária, né? O Requião é do PMDB, né? Nós fizemos uma outra atividade onde a gente teve a presença do PCdoB, do PT, de setores do PSOL, de setores do PSB e do PDT, lá na Assembleia Legislativa, lotou o Dante Baroni, e, por fim, ali no fechar do mês de dezembro, a gente fez a primeira atividade do Comitê em Defesa da Soberania, e antifascista, que é esse comitê, na Lomba do Pinheiro, onde a gente juntou mais de 1.000 pessoas, lideranças locais, né? Muita gente foi, muita gente acorreu, foram as lideranças dos partidos aqui, pelo menos os de esquerda, estava lá a Fernanda Melchiona, estava lá a nossa candidata, a Manuela Dávila, né? Estavam lideranças do PT, vereadores, deputados, gente do PDT, gente do PSB, e o fundamental, mais de 1.000 pessoas das várias vilas e comunidades que tem ali na Lomba do Pinheiro e que apresentaram as suas demandas para depois ouvir das autoridades, entre aspas, né, presentes ali, das lideranças políticas, quais são as respostas que esses partidos, vamos dizer assim, que disputam as eleições, dariam para solucionar o problema das demandas daquele povo. Mas, para solucionar as demandas do povo, fica óbvio que é necessário juntar os que pensam igual, e nós achamos isso mesmo. Nós achamos, a Rede Soberania, o Brasil, de fato, RS, acho que é necessário juntar todos aqueles que querem combater o fascismo a nível nacional. Esse é o começo de tudo. Junta estes e, a partir disso, constrói um programa municipal que dê conta de resgatar direitos que estão sendo usurpados por conta da destruição de políticas nacionais, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, sistemas que estão sendo liquidados e que o povo lá na ponta, no município, e aqui no município na ponta é que sofre. Então, a gente precisa juntar a turma toda. Ter candidatos únicos, não sei se vai ser possível, mas pelo menos a gente precisa pensar conjuntamente um programa que dê conta disso e que possa nos auxiliar pós-eleição, ou para cobrar de quem, se nosso for o prefeito ou a prefeita eleita, ou se dos outros for, que a gente tenha clareza do que vai cobrar de quem eleito for. Certo.
Lisiane, deixamos alguma coisa de fora? Tu querias fazer mais alguma consideração? Acho que chamar, né, as pessoas para essa festa, para manifestar a solidariedade, né, o apoio às mulheres do MST. Falando sobre a Comuna do Arvoredo, acho que é importante dizer que uma das coisas que nos conecta, assim, que é muito importante para a gente, é a questão do apoio mútuo. Né? A gente vive junto, a gente quer viver junto, quer construir outra forma de se relacionar, né, para além dessas unidades, da unidade familiar, ou de estar, né, isolado num apartamento, numa casa, enfim. Né, a gente está junto para estar se apoiando. Temos um posicionamento antifascista. Além de produtos e serviços que a gente tem ali, bom, as pessoas trabalham com, né, diversas questões, assim, tem gente que é funcionário público, professor, né, tem gente que está na universidade. Quando tu falou sobre a questão dos trabalhadores, né, da gurizada que está trabalhando com entrega de bicicletas, lembrei de um texto que um menino que mora lá, que é das Ciências Sociais, ele fez o TCC dele sobre uberização e ele escreveu um texto que saiu na revista Mundo do Trabalho, onde ele faz a pergunta: quem gerencia onde não há gerente, né, ou quando não há gerente, falando justamente sobre essas formas de precarização do trabalho. E, enfim, né, isso queria dizer que existem várias ações né, dentro da comuna. E, enfim, a gente falou sobre Amigos da Terra. A gente entende que essa questão ambiental, né, ela isolada das pessoas, para nós não faz sentido. Assim, a gente não trabalha com essa coisa do ambientalismo mais né, da conservação. A gente se posiciona como defensoras dos povos e dos territórios. Né? É uma questão de território. A gente entende que quem cuida do meio ambiente são os povos tradicionais, né, indígenas, quilombolas, são os agricultores ecologistas, os assentados da reforma agrária. Muito obrigada, Lisiane, por sua presença. Luiz Miller, suas despedidas. Eu queria agradecer aqui, dizer que estou muito feliz em ver esta rádio aqui. Cara, eu sou um cara que batalho muito por esse tema da comunicação, ele é fundamental para a gente saber, para cada vez mais gente saber que existe, por exemplo, a Comuna do Arvoredo, que existem tantas ações que são pequenas no seu ambiente local, quando não conhecido, mas quando passam a ser conhecidos, passam a ser instrumento, inclusive, de organização de outros, passam a incentivar outros a se organizarem. E esses muitos pequenos grupos organizados coletivamente, juntos, é que conseguem construir a bolha que nós precisamos para poder avançar sobre a outra bolha que existe, que é aquela dos que defendem os que nos exploram, porque os que nos exploram são os mesmos que exploram o meio ambiente. Né? Então, estar aqui na rádio EO é um prazer para nós. Nós vamos agora, Janice, na Rede Soberania, inclusive, nós vamos começar a divulgar ali, vamos já botar como link parceiro, para que as pessoas, quando entrarem na Rede Soberania, só vão ali do lado, clicam e vão poder acessar também a web rádio EO. Né? Porque é isso, nós precisamos ter parceria desse jeito. Aliás, eu queria dizer uma outra coisa assim para finalizar, Janice, se tu me permite, que essa coisa a gente falou de valor, a gente falou de mercado, a gente parará, mas só que para nós o valor não é o dinheiro, para nós o valor é o trabalho. Por quê? Porque as pessoas vivem porque trabalham, e há muito poucos que vivem sem trabalhar. E estes muito poucos que vivem sem trabalhar, vivem do trabalho dos outros. Né? Então, para nós, o que tem valor de verdade é o trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vivo. Se tu não trabalhar, tu não vives. Se tu não trabalhar, tu não vives. E assim são bilhões de pessoas na humanidade. Então, a gente precisa saber valorar isso e para que esse trabalho ele seja aquele que a gente quer fazer, e não aquele que a gente é obrigado a fazer para poder sobreviver. Que de novo, estou falando aqui de novo, dessa gurizada do Uber, dessa gurizada das bicicletas, etc., que nem sabem, muitas vezes, a consequência que isso vai ter na saúde deles. Eles estão
E não adianta eu dizer também para ele, porque ele precisa daquele dinheirinho para sobreviver. O que nós precisamos é construir as condições para que ele não precise mais fazer aquilo por necessidade, mas que ele possa andar de bicicleta para curtir e não para ter que levar por R$5, 5 pilas, comida para outros comerem. Isto aí é uma forma de exploração e não é de quem manda buscar a comida, porque esse também tem pouco dinheiro e precisa trabalhar para viver. É de quem vive disso e que nem está no Brasil, que está lá fora ganhando muito mais por corrida que um menino desses de bicicleta faz, ganha muito mais do que R$5, só porque inventou um aplicativo que qualquer guri hacker hoje poderia montar. Então, o valor que a gente atribui valor ao trabalho. E exatamente por atribuir valor ao trabalho é que a gente consegue fazer essas parcerias. Que bom que tu estás trabalhando na EO, porque a EO é produto de trabalho. E esse merece ser divulgado. Então, claro, nós somos parceiros, vamos divulgar mesmo. Tá certo, muito obrigada pela presença. Nós, na próxima terça-feira, teremos a Gabriela da Cunha, que é da Marcha Mundial de Mulheres, que vai falar sobre mega mineração, e o jornalista Luiz Henrique Silveira, que esteve há 8 anos em Altamira e vai dar o seu depoimento. Nós agradecemos a presença de todos, muito obrigada e até a próxima terça. Valeu, obrigado. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.